Muito bem. Então, quem é Abraão? Você já deve ter ouvido falar dele, visto pregações, aulas de escola bíblica dominical, estudos, enfim, ou própria leitura da Bíblia. Então, você pode ler de Gênesis 12, né, em diante, que você vai ter mais detalhes da narrativa de Abraão, ok? Sobre ele que nós vamos falar nesse estudo aqui também, lembrando que é um estudo panorâmico. Conhecido, obviamente, você deve se lembrar, quando você pensa no nome Abraão, você pensa que ele é um homem de muita fé, e de fato ele é um homem de muita fé, tá? Por vários motivos, né? E dentre eles nós temos esses textos aí, Gênesis 12, que narra o chamado de Abraão e a promessa que Deus faz para Abraão. Eu faço questão de ler esse texto. Diz assim, Gênesis 12, de 1 a 3. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. E engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, o versículo 4, né, não está ali, mas eu não li, mas diz, partiu, pois, Abraão, como o Senhor havia ordenado. Então, simplesmente, Abraão, né, ele surge na narrativa de Gênesis aqui, Deus escolhe ele, chama Abraão, Abraão, sai da sua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão não sabia para onde ele estava indo, Abraão não sabia qual era essa terra, nunca tinha visto, provavelmente, mas Abraão simplesmente obedece a Deus, e conforme Deus havia ordenado, ele parte da sua casa e vai para essa terra. Então, é um homem de muita fé por esse motivo. Gênesis 22, a gente vai entrar em detalhes depois com ele, mas é o momento em que Deus prova a Abraão. E talvez a gente pode encontrar aqui como o ápice da fé de Abraão, né, quando ele é provado por Deus, quando Deus ordena ele também a oferecer o seu filho, o seu único filho, a quem ele ama, Isaque, como um sacrifício. E ele obedece a Deus e vai até as últimas consequências disso, né? E lá em Hebreus capítulo 11, que é a galeria da fé, do 8 até o 19, vai falar um pouco da fé de Abraão, tá? A partir do versículo 8, eu não vou ler toda essa narrativa aqui, tá? Mas eu vou dar algum destaque agora e outro destaque mais para frente quando falar do sacrifício de Isaque, ok? Mas olha só, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que havia de receber como herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto. Pela fé também a própria Sara, apesar de não ter filhos, já idosa, recebeu poder para ser mãe, né? Enfim, aí vai falar um pouco aí da fé de Abraão, tá bom? E no versículo 17, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, né? E a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente sobre essa prova de Abraão aqui com Isaque, tá bom? Mas ele com certeza é esse homem de muita fé, tá? Ele recebe lá em Gênesis 12, como já lemos, o chamado de Deus, e Deus ele faz uma promessa para Abraão, né? Além do chamado, né? Sai da sua terra, Deus faz promessas para Abraão aqui, farei de você uma grande nação, eu vou abençoar você e vou engrandecer o seu nome. Eu posso até perguntar para você, né? Se a gente perguntar no mundão ao nosso redor, quem não conhece hoje Abraão, né? A gente vai ver aqui que ele é o patriarca, vamos dizer assim, das 3 principais religiões do mundo hoje também, tá? Então, com certeza o nome de Abraão, muito engrandecido. Seja uma bênção, eu vou abençoar aqueles que o abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que o amaldiçoarem. Não está se referindo aqui só à pessoa de Abraão, mas à descendência de Abraão também, e isso fica muito claro. Nós veremos mais para frente, mas quando Balaque contrata Balaão para amaldiçoar, né, o povo de Israel, né, o próprio Balaque, né, fala, eu não posso, o Deus, né, falando ali, você não pode amaldiçoar quem eu já abençoei. E pelo contrário, o Balaque foi amaldiçoado e sofreu uma grande derrota, né, militar ali também, né? Então ele recebe esse chamado de Deus, e Deus ele faz essa promessa, né, de uma descendência e de uma terra, tá? Descendência e terra, uma descendência numerosa e uma terra que ele ainda haveria de ver, tá bom? Ele recebe de Deus essa promessa, né, de uma terra para sua descendência, lá em Gênesis capítulo 13, né, na continuidade aqui, né, quando Abraão ele vai da sua terra, o seu sobrinho Ló vai junto com ele, né, e como o rebanho dos dois crescem demais, e aí Abraão decide, começa a dar briga, né, entre os servos deles, vamos nos separar. Ló escolhe a região de Sodoma e Gomorra, que vai dar ruim lá depois, é uma cidade extremamente perversa, e Abraão ele fica com vamos dizer assim, a pior parte, né? Mas Deus ele faz essa promessa, né? Lá no versículo 14 do capítulo 3, né, Deus diz, erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, a terra de Canaã, eu a darei a você e a sua descendência, aqui um detalhe importante, para sempre. Isso é muito importante a gente guardar essas pequenas palavras aqui também, tá bom? Eu darei a você para sempre. E olha só o 16, né? Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Então Deus promete aqui uma terra para a sua descendência. Então a promessa que Deus faz para Abraão aqui,
e, consequentemente, depois a aliança envolve terra, envolve uma descendência numerosa, né? E aí chegamos no capítulo 15, né? Depois de todos os acontecimentos, no capítulo 14, Abraão ajuda ali, né, numa batalha ali de alguns reis, e resgata o seu sobrinho Ló. Mas fala aqui que depois desses acontecimentos, né, Deus aparece para Abraão e fala: eu sou seu escudo, eu vou te dar uma grande recompensa. Mas Abraão responde: Senhor, que me dará se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, né? E aqui em Gênesis 15, Deus ele vai reafirmar a promessa de terra e de uma descendência numerosa, e é aqui que ele vai estabelecer uma aliança incondicional com Abraão, né? Além de ele já dizer anteriormente que a descendência de Abraão seria como o pó da terra, agora Deus ele convida Abraão a olhar para cima e olhar e contemplar as estrelas do céu. E se você puder contar as estrelas do céu, a sua descendência também será tão numerosa quanto as estrelas do céu. E aqui ele vai estabelecer uma aliança incondicional. Não vou entrar no detalhe agora, porque a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Apesar de tudo isso, de Deus dar essa promessa para Abraão, né, Abraão ele tenta dar um jeitinho, tá? Em Gênesis capítulo 16. Né, passa algum tempo de que Deus tinha dado a promessa para Abraão: vou fazer de você uma grande nação. Sara era estéril, eles já eram muito velhos, e nada desse filho chegar, né? E aí, né, poxa, o que a gente vai fazer? Né, a gente já sabe que não é o meu servo, o Eliezer, o Damasceno, já deixou muito claro lá no capítulo 15, não vai ser ele o seu herdeiro, mas é um filho nascido por você. Sara tem uma grande ideia, né? Então você vai fazer o seguinte: você vai tomar Agar, a minha serva, e você vai ter um filho com ela, né? E esse filho vai ser considerado nosso. Isso era comum, né, naquela época, naquela cultura ali também. Então eles tentam dar esse jeitinho. Mas para pensar, né? Não estou querendo justificar aqui o erro, esse jeitinho de Abraão, mas Abraão já tinha 75 anos de idade, né, quando Deus ele promete, né? E muitos anos já se passaram, né? O filho, o herdeiro mesmo ali, o Isaac, vai nascer 25 anos depois, né? Então o tempo está passando, a gente acha que foi tudo muito uma semana depois e nada, né? Não, fez muitos anos que se passaram desde a promessa aí. Abraão ele tenta dar um jeitinho, né? E daí com Agar nasce o seu filho Ismael, né? Ismael, que é um descendente de Abraão e considerado aí também como pai, né, do patriarca, né, dos árabes, inclusive também, tá? E dali de Ismael que vem também, inclusive, não só os árabes, mas junto com isso, né, toda a religião muçulmana, né, que também se consideram ali como descendentes de Abraão também, de fato, né, pela linhagem de Ismael, eles são, tá bom? Lá no capítulo 17, né, depois que Deus faz aliança, né, Deus faz aliança aqui no capítulo 15, né, e de novo, uma aliança incondicional, nós vamos falar dela. Em Gênesis 17, Deus ele estabelece o sinal dessa aliança, né? E aqui que Deus ele muda o nome de Abraão também, né? O versículo 4 do capítulo 17 diz assim: quanto a mim, essa minha aliança com você, você será pai de muitas nações, e o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo, né? E de você farei surgir nações, e reis procederão de você. Não está falando de apenas uma única nação, mas de nações, tá? Estabeleceria uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso de suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. E de novo ele repete: darei a você, a sua descendência, a terra onde você agora é estrangeiro, né? E o sinal da aliança, que está ali, né, do versículo 10, essa é a aliança que todos vocês guardarão entre mim e vocês. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Então o sinal da aliança, de que o povo de Israel, a descendência de Abraão, é o povo da aliança de Deus, o sinal dessa aliança é a circuncisão, né? Esse é o sinal da aliança. Em Gênesis 18, né, na continuidade aqui do texto aqui, né? Deus ele promete esse filho a Abraão, agora sim, né, quando ele recebe 3 convidados extraordinários, como nas suas refeições ali. Um é o anjo do Senhor e 2 são anjos de Deus. Deus ele compartilha do seu plano, né, de destruir Sodoma e Gomorra. Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, tendo em vista que o seu sobrinho Ló mora ali também. Mas nesse momento agora, que Deus, o anjo do Senhor, faz essa promessa para Abraão: daqui 1 ano você vai ter o seu filho da promessa, você junto com Sara. Sara, né, dá uma risada, né, meio que duvidando, né? Será que ainda é verdade que daria luz sendo velha? Lá no versículo 13 fala, né? Aí o anjo do Senhor diz: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então ele confirma agora é o momento do cumprimento da promessa, né? Você de fato vai ter um filho, né, com a sua esposa Sara, né? E
passado ali depois de Gênesis 19, temos a destruição, né, de Sodoma e Gomorra, tal, o nascimento de Isaac, no capítulo 21, tá? Ele nasce, e como eu já disse, né, anteriormente, né, quando Abraão recebe a promessa, né, de sair da sua terra, Abraão tinha 75 anos de idade. E agora Abraão está com 100 anos de idade quando seu filho Isaac nasce. Então 25 anos se passaram para que essa promessa se cumprisse. E aí você poderia imaginar que Abraão, né, recebendo uma promessa de que você vai ser um pai de uma grande nação, ou de nações vão surgir de você, você imaginaria que Abraão ia ter bem uns 15, 20 filhos. Mas ele tem só um filho com Sara. Um filho. Ele tem Ismael, né? Depois vai ter outros filhos com Quetura, mas o filho da promessa é apenas um. E você vai pensar, poxa vida, né? Ele poderia ser o Jacó, já começar com 12 filhos, né? Mas é só um filho que ele tem, né? E desse filho vai surgir a nação de Israel, que é a descendência prometida com quem Deus faz a sua aliança, né? E chega no capítulo 22, provavelmente Isaac já está um mocinho, tá? Deus ele faz uma prova extremamente difícil para Abraão, tá? Deus ele prova Abraão e diz, pega o teu filho, o teu único filho, a quem você ama, e vai e sacrifica ele para mim, ofereça ele a mim como um sacrifício em holocausto sobre um dos montes que eu vou te mostrar. Cabe lembrar aqui que a palavra holocausto, tá, é uma palavra que significa um sacrifício de oferta morta com derramamento de sangue totalmente queimada. É isso que Deus está pedindo para Abraão, para testar a fé de Abraão. Agora eu te dei um filho e depois de 25 anos da promessa, né, esse mocinho já está grande e agora eu quero que você ofereça esse filho para mim, para o monte que eu vou te mostrar. O nome desse monte é interessante, eu já vou dar algum guarda esse nome, tá bom? O nome desse monte é o Monte Moriá. É o nome que Abraão vai dar para esse monte, porque aqui o Senhor proverá, né? O monte onde Deus proverá, né? E Abraão, sem titubear, ele pega o seu filho Isaac e ele vai na manhã seguinte, ele levanta e vai. E ainda não bastasse isso, olha só a fé de Abraão, alguns detalhes aqui, na própria narrativa, né? Ele diz assim para os seus servos, né? Espere aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Então os servos ficaram, Abraão diz, eu vou com o rapaz e nós voltaremos. Olha só a importância aqui da conjugação verbal. Ele não disse, nós iremos e eu voltarei. Ele diz, nós voltaremos. Então, de alguma forma, ele acreditava que o seu filho Isaac voltaria com ele. Tá? Não bastasse isso, o seu filho Isaac, ele faz uma pergunta para o seu pai. Pai, aqui tem a lenha, tem o fogo, tem tudo aqui, e o cordeiro, né, para o sacrifício. Qual que é a resposta de Abraão? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois chegaram juntos. Ali Abraão edificou o altar, arrumou a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor clamou, Abraão, Abraão, ele parou no mesmo momento, não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho, o seu filho, seu único filho. E logo em seguida Abraão vê um carneiro preso pelos chifres, e de fato Deus proveu para si um sacrifício. Agora você olhando para a própria narrativa de Gênesis, talvez você poderia pensar o seguinte, que talvez a fé de Abraão fosse, no momento em que eu vou sacrificar o meu filho, Deus ele vai me parar e eu não vou precisar sacrificar. Mas essa não é a fé de Abraão, pelo menos o todo dela. A fé de Abraão era de que nós voltaremos, tá? Mas olha só, vamos voltar para Hebreus capítulo 11, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava pronto a ponto de sacrificar seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaac. Presta atenção nisso. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. A fé de Abraão não é só uma fé do que de fato aconteceu aqui, de que Deus em algum momento vai me parar. Mas a fé de Abraão era, Deus me deu uma promessa. Essa promessa se cumpriu. E ele disse que não é um dos meus filhos, mas ele disse o nome do filho, Isaac. Esse filho, Isaac, é o herdeiro da promessa que Deus fez para mim. Agora Deus me manda sacrificar esse filho. Ora, se Isaac é o herdeiro e Deus me manda sacrificar, eu creio que Deus vai cumprir a sua promessa. Então, ainda que eu sacrifique meu filho, Isaac, que é o herdeiro da promessa, Deus, por causa da sua fidelidade, ele vai cumprir a sua promessa e vai trazer Isaac de volta à vida. Né? Essa era a fé de Abraão. Eu vou matar o meu filho, mas como ele é o herdeiro da promessa, eu creio que Deus vai trazer ele de volta à vida. Né? Então não é uma fé simplesmente uma fé cega, mas é uma fé racional. Ele sabia da promessa e confiava na promessa de Deus, e no Deus da promessa, obviamente. Não é uma fé cega. Então fé, né, a gente tem muito dessa ideia de fé é uma coisa cega, né? Você vê no escuro. Não. Abraão tinha muito claro na sua mente. A gente vai dar um detalhe mais importante ainda também sobre essa fé de Abraão, que não era de forma nenhuma uma fé cega, mas é uma fé racional, crendo e confiando naquele que o havia feito essa promessa. Né? E talvez você pode comparar aqui, eu vou falar um pouco depois disso,
quando a gente for falar de Isaac, tá bom? Algumas curiosidades, né, de Abraão. Ele nasce de uma família idólatra, tá? Em meio de um povo pagão, né? Depois a gente falar um pouco aqui da vida de Josué, né? Mas lá em Josué capítulo 20, desculpa, de Abraão, né? Mas lá em Josué 24, 2-3, olha só o que ele fala. Então Josué disse ao povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam a outros deuses. Só até aqui, né? Então Abraão nasce no meio de uma família, não uma família que era fiel a Deus, que já obedecia a Deus e por isso que Abraão chama ele. Não, Abraão nasce no meio de um povo pagão e uma família idólatra que adorava a outros deuses. Lá um pouco mais para frente em Josué, quando Josué ele vai falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, um pouco antes ele faz o desafio para o povo de Israel, né? Escolham hoje a quem vocês vão servir, se ao Deus dos seus antepassados, que serviram os deuses da além do Eufrates. Ele está falando de quem? Lá da Mesopotâmia, da família de Abraão, que adorava os deuses lá mesopotâmicos. Então Abraão ele nasce no meio de uma família idólatra, né? Abraão é o pai natural de muitas nações, né? Nós temos aqui em Gênesis 21, né? Ele é o pai da nação de Israel, por meio de Isaac. Ele é o pai dos árabes, em Gênesis 16, por meio de Ismael. E lá em Gênesis 25, 1 e 2, ele tem outros filhos, né, com Quetura, depois que Sara morre, e dentre eles ali tem Midian, que é o pai dos midianitas. São 3 povos que a gente conhece muito bem: Israel, os árabes e os midianitas. Os árabes não aparecem muito na Bíblia, tá, nesse momento, mas você conhece os árabes pela história, né, do mundo, tá? Mas ele também é o pai, o patriarca de 3 das principais religiões do mundo, tá? Os cristãos, né, somos nós, né, por meio de quem vem Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Messias. Ele é o pai da religião dos judeus, tá, que são aqueles, né, que creem no Antigo Testamento, creem na promessa, né, de Abraão, por meio de Isaac e tudo mais, mas não reconhecem Jesus como o Messias, né, o descendente de Davi, né, que é o nosso Salvador. Então, mas ele é o pai, também o patriarca da nação dos judeus, da religião judaica. E também dos muçulmanos, por meio dos árabes também, tá? Então, os muçulmanos também creem, só que obviamente eles vão crer nas promessas, né, e pela linhagem de Ismael. Tá? E ele é pai espiritual de muitas nações. Gênesis capítulo 12, nós lemos, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Paulo deixa claro lá em Gálatas capítulo 3, que os filhos de Abraão são todos aqueles que exercem a fé de Abraão. Então dessa forma, nós somos filhos espirituais de Abraão também. Tá? Lá em Gênesis capítulo 15, do versículo 17, né, até o versículo 21, Deus ele dá os limites da terra que Deus havia prometido para ele. E isso tudo de informação, de curiosidade que eu estou passando aqui, é porque é extremamente relevante, tá? Para assuntos até futuros também que a gente vai tratar, tá bom? Mas lá em Gênesis capítulo 15, no versículo 17, ele diz, né? O 18 eu vou ler, tá? A sua descendência darei essa terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gergazeus e dos jebuseus. Então toda a terra onde vivem esses povos, a terra de Canaã, tá? Que não é um povo, a gente vai ver isso mais para frente, mas é um conjunto de povos ali onde habitavam todos esses povos narrados no versículo 19 e 20. Mas os limites da terra é desde o rio do Egito, talvez o Nilo, né, que é o grande rio mais conhecido ali do Egito, até o grande rio Eufrates, mais ao norte ali também, são limites da terra prometida, tá? E o único momento na história, né, que isso aconteceu foi no reinado de Salomão, tá? Quando eles ocuparam todo esse território, mas não foi perpétuo, não foi para sempre. Foi só durante o reinado de Salomão. Apesar de ser um homem de muita fé, Abraão ele teve também atitudes covardes, tá? Tanto em Gênesis 12, 10 a 20, quanto em Gênesis 20, é narrado 2 eventos muito parecidos, só muda o povo, o rei, né, mas a mesma atitude de Abraão, de covardia. Quando ele vai, por causa de uma fome, desce para o Egito, lá ele combina com Sara, diga que você é minha irmã, uma vez que você é bonita. Olha só, hein? Sara ela devia ter lá seus 70, 75, 70 a 80 anos de idade. Sara era muito bonita, né? E Abraão diz, ó, fale que você é minha irmã, tá? Para que eles não me matem, e aí tomam você como esposa, né? E aí por essas 2 vezes, uma foi no Egito e outra foi com Abimeleque, né, no próprio território ali de Canaã, né? Por essas 2 vezes eles tomam Sara e quase, né, Deus sabe o que eles poderiam ter feito com ela, se não fosse a mão de Deus poupando, né, a integridade de Sara, apesar da covardia de Abraão. Então, com isso a gente aprende que Abraão, ele é um grande homem de Deus, um homem de muita fé, mas ele é um ser humano como eu e você também, tá? A gente vai voltar depois para Abraão quando a gente for falar da aliança dele, mas por enquanto, a nível de panorama, de introdução, né, aqui, né, serve de suficiente para a gente ter uma ideia um pouco de quem é Abraão. Então esse é um pouco de Abraão, tá bom? Agora nós vamos seguir para Isaac
no nosso próximo estudo, ok? Então fica comigo aí e acompanha sobre a vida de mais um dos patriarcas de Israel.